quaisquer profissionais, na verdade, seja você filmmaker, um fotógrafo, um profissional liberal, você consegue utilizar a automação na sua profissão, no seu dia a dia, para automatizar tarefas que são extremamente repetitivas e manuais. O gestor de automação hoje em dia é o profissional mais buscado, mais requisitado, mais valorizado, porque justamente é a pessoa que vai criar as soluções para qualquer empresa, para qualquer negócio. A automação ela está muito presente em tudo que você faz hoje em dia envolvendo inteligência artificial. Com R$35 você já tem a sua ferramenta de criação de agentes, a ferramenta para conectar com a API do WhatsApp, você já tem o seu banco de dados. E esses mesmos R$35 você já consegue criar uma solução altamente escalável que já vai receber ali uma grande quantidade de leads. Quais são as profissões hoje que você vê que pessoas ali estão ganhando muito dinheiro? Quais são as principais profissões do mercado que atuam nessa área de automações? Fala galera, começando aqui mais um podcast Backstage. Meu nome é Pedro Goioso e hoje eu tô aqui com o Davi. Galera, o Davi, ele é CEO e fundador da escola Máquina de Automações e também CEO ali da agência IA for Business, tá? Por muito tempo o Davi também trabalhou ali na Academia Lendária com a gente como head de automações, tá? Daí o Davi hoje ele tá seguindo ali o caminho dele com outros profissionais, né? Focado em automação e também a prestação de serviço. Então no podcast de hoje a gente vai falar aqui muito sobre automações, quais ferramentas o Davi usa e também o que ele tá esperando ali do mercado, né? O Davi tem mais de quantos alunos, Davi, você tem? Temos chegando ainda 150 alunos. Pô, show de bola, mais de 150 alunos, então tem muita coisa aí pra gente poder aprender. Então, Davi, se apresenta aí pra galera, cara. Boa, cara, primeiramente prazer pelo convite, é uma honra estar participando aqui. E galera, aqui na verdade o meu trabalho ele é muito focado em criar soluções disruptivas para o mercado. Então já há um bom tempo, já há mais ou menos aí 2 anos eu estou nesse mercado de automação com inteligência artificial. Como o Pedro mencionou, eu fui head de automações da Academia Lendária durante 1 ano. Lá também produzi alguns cursos de Make em 8N para formação, para comunidade. Então, já qualifiquei mais de 8.000 alunos ali estando dentro da academia. E agora estou com os meus próprios treinamentos aqui de educação para inteligência artificial, para automação, para negócios e também para desenvolver várias soluções aí disruptivas para o mercado. Então, hoje em dia, a gente tem essa parte de educação e a gente também tem a parte de prestação de serviços, criando soluções para empresas com a nossa agência, que é a IA for Business. Então, cara, top demais aqui. Bora meter bala. Show de bola. E Davi, conta até um pouco da sua história pra galera. Eu sei que você mora aí no Nordeste, né? Já veio aqui pra Florianópolis, São Paulo algumas vezes, inclusive até para receber premiações, né? Como MacBook, iPhone, palestrar em eventos. Mas, cara, como que você começou nesse mundo de automação, no mundo do marketing digital? Cara, então, eu trabalhava CLT, minha vida não tinha nada a ver com tecnologia. Eu estudava Ciências Contábeis na Universidade Federal aqui do meu estado e eu trabalhava também num portal de notícias. Então, assim, eu tinha zero conhecimento de automação, de tecnologia no geral. Não tinha muito contato, não. Só que, com o passar do tempo ali, eu fui vendo que, cara, trabalhar com digital te dava muito mais liberdade. E eu queria ter essa liberdade. Liberdade financeira, liberdade geográfica. E aí eu comecei a empreender em algumas áreas do digital, como, por exemplo, ali na época, mais ou menos 2021, 2022, estava muito em alta ainda dropshipping e PLR. Então, eu tentei trabalhar nessas áreas, não deu muito certo. Segui ali alguns gurus que, enfim, foi um investimento que eu fiz que não deu retorno, mas eu ganhei muito aprendizado, tá? Nessa época eu ganhei muito aprendizado. Então, quando você trabalha sozinho, quando você tem ali, por exemplo, dropshipping você tem que ter várias habilidades. Você tem que ter habilidade no tráfego, criação de páginas, criação de copy. Então, quando eu tive essa experiência, isso não deu certo do lado financeiro, mas deu muito certo do lado de experiência. Ganhei muita experiência. Depois disso, depois que eu tive essas experiências ruins, eu comecei a prestar serviço de tráfego pago. Foi durante um curto espaço de tempo, foram poucos meses, mas também fui ganhando muita prática ali na parte do tráfego, nessa parte de prestação de serviços. E depois que eu já estava com alguns clientes ali de tráfego, mais ou menos no comecinho de 2023 ali, eu conheci as automações, né? Já tinha chegado o boom da inteligência artificial, já era algo que se falava demais, ChatGPT, enfim. E aí eu comecei a pesquisar, tá, beleza. Eu tive aqui algumas experiências ruins, no caso nessa questão de ganhar dinheiro rápido e fácil. Eu não quero mais isso. Eu não estou procurando mais isso. Estou procurando agora alguma forma de construir um negócio sólido. E como o IA estava muito no hype, eu comecei a me aprofundar nisso. Como que eu consigo construir um negócio sólido com inteligência artificial? Foi aí que eu fui
pesquisar bastante. Aqui no Brasil, assim, tinha muito conteúdo raso, a galera não se aprofundava muito. E eu comecei a pesquisar fora, né? Na gringa, YouTube gringo, Estados Unidos ali e tal. E eu vi que a galera, assim, estava nascendo ainda, algo muito embrionário, era o AAA, 3As, que é Automation Agents de Inteligência Artificial, de AI. Então, comecei a consumir esses conteúdos, entender como que os caras criavam essas soluções com IA. E ali, de fato, eu vi uma oportunidade de construir um negócio sólido. Porque é prestação de serviço, você está entregando algo de valor para o seu cliente, você está gerando valor, de fato, ali para o mercado. Então, eu comecei a me especializar nisso, comecei ali, de forma autodidata mesmo, procurar bastante conteúdo, comecei a criar algumas soluções aqui só para testar mesmo o meu conhecimento. E quando eu fui fazendo isso, quando eu fui criando essas soluções para testar o meu conhecimento, eu também fui produzindo conteúdo. Então, eu criei um canal no YouTube, comecei a criar ali conteúdos mostrando o que eu sabia fazer, coisinhas simples, ManyChat, Make, umas paradas mesmo bem simples, mas mesmo sendo conteúdos simples, isso chegou em algumas pessoas que, na verdade, alguns empresários que já queriam ter essas soluções implementadas nos seus negócios. Então, na época, assim, 2023, ainda a gente se falava muito ainda de chatbot com IA. Então, esses foram os meus primeiros serviços. Criação de chatbots, criação ali de alguns fluxos no ManyChat. Era algo assim realmente bem... Para a época já era algo assim muito avançado, digamos assim. Porque o empresário não tinha assim um alto nível de consciência do que era possível fazer. Mas essas foram ali as primeiras experiências, fui ganhando ali os meus primeiros clientes. E com isso, tá, com esses primeiros clientes, eu já consegui ali sair da casa dos meus pais. Dei all-in nisso, larguei. Na época eu ainda mesclava um pouco com o tráfego, mas depois eu dei all-in na automação. E de lá para cá muita coisa aconteceu. Bacana. E, cara, como que foi isso, você começar a produzir conteúdo nas redes sociais, no YouTube, no Instagram? Eu sei que você é produtor de conteúdo já há bastante tempo, né? Desde 2023. Como é que foi isso? Cara, então, já naquela época eu já tinha muito interesse, assim, desde muito moleque, eu sempre estava ali na frente, eu sempre ia para as apresentações, sempre estava ali no meio da... Eu gostava de ser o rosto da parada. Então, quando eu decidi empreender, principalmente ali na parte do tráfego, eu já comecei a criar alguns conteúdos sobre tráfego, mostrando algumas paradas, Google Analytics, assim, Meta Ads, já fazer alguns conteúdos mostrando o que eu sabia fazer. Então, eu tinha essa vontade de desenvolver esse lado produtor de conteúdo. E aí, só que assim, como já tinha muita concorrência nessa área, meio que meus vídeos não tinham muita relevância ali, mas foi a minha primeira experiência de fato produzindo conteúdo. Foram com esses conteúdos de tráfego que eu postava tanto no YouTube quanto no Instagram. E aí, quando eu entrei de cabeça no mundo da automação, cara, eu pensei, cara, é isso. Tipo, tem pouca gente que sabe fazer isso, tem pouca gente falando sobre isso. Então, eu vou ser essa pessoa que vou me aprofundar, vou trazer mais conteúdos, vou postar vídeo direto. Então, tinha uma frequência muito bacana ali no começo, produzindo, mesmo que fossem conteúdos mais básicos ali, mostrando chatbots, enfim. Mas realmente, para o que tinha na época, assim, na época nem tinha agentes ainda, nem se falava sobre agentes de IA. Realmente, eram ali os chatbots com IA que foram ali a primeira leva. Então, cara, como tinha pouco conteúdo, eu decidi, cara, eu vou fincar minha bandeira aqui. Então, comecei a produzir mais conteúdo ali, só que eu não tinha a pretensão de, por exemplo, produzir conteúdo para atrair clientes. Não tinha essa pretensão. Realmente, a minha pretensão era espalhar o conhecimento, era mostrar ali o que eu sabia fazer. Só que, por consequência, os clientes vieram. Por consequência, eu comecei ali a monetizar dessa forma, né? Dos vídeos eu mostrava o que eu sabia criar de solução e vinham vários clientes me chamar ali no Instagram, interessados em aplicar isso no negócio deles. Então, cara, se eu puder deixar uma dica uma dica de ouro aqui nesse encontro, é o seguinte: dê a cara a tapa, cara. Produz conteúdo, mostra para o mundo o que você sabe fazer, porque quando você mostra para o mundo, cara, as portas elas se abrem de todos os lados, entendeu? Você pode até nem estar esperando, não pode nem estar vislumbrando alguma coisa, mas quando você produz conteúdo, cara, vão aparecer muitas oportunidades para você. Bacana. E Davi, explicando de forma assim, bem direta e enxuta para o pessoal, o que é uma automação? Excelente. Então, automação, eu vou me adentrar um pouco melhor aqui no assunto. A automação que eu trabalho hoje em dia é a automação low code.
tá? Então, hoje em dia, a gente tem a programação, que é, assim, é o top do top, digamos assim, do que você consegue criar, o máximo de liberdade você tem e você vai para o código. Você tem aqui a programação. Só que abaixo disso você tem o no-code e o low-code, tá? O no-code é 100% sem código. São ferramentas que você consegue criar aplicações, automações 100% sem código. Realmente é só ali arrastar e soltar, é bem fácil. E aí tem o low-code. O low-code ele é o meio do caminho. Ali você consegue criar também essas soluções mais facilitadas, arrastando e soltando, só que ali tem uma complexidade um pouquinho maior do que o no-code, 100% no-code. E aí você tem um pouco mais de liberdade também. Então, hoje em dia, eu trabalho com o low-code, tá? O meio do caminho. Então, não é nem código e nem o 100% no-code. Ele fica ali no meio do caminho porque você tem um nível de autonomia um pouco maior. Você consegue criar ali soluções. Cara, na verdade, assim, o céu é o limite. O que você vislumbrar hoje em dia, assim... Obviamente que o grande pulo do gato é você misturar a automação com a IA. Porque aí não tem limite, cara. Você pode, de fato, criar o que você quiser, dentro da aplicação que você quiser, para automatizar a tarefa que você quiser. Então, a automação, de fato, vem disso, de automatizar tarefas. E aí, a gente utiliza, né? Esse é o fim, essa é a finalidade. E aí, o meio, a ferramenta que a gente utiliza para conseguir chegar nesse fim, são as ferramentas de automação low-code, que, no caso, eu uso bastante o 8N, mas no meio da conversa aqui eu vou explicar melhor o que é essa ferramenta. Bacana. E Davi, quais são as principais ferramentas de automação hoje que você utiliza? Perfeito. Então, hoje em dia, na minha visão, tem duas principais ferramentas de automação disponíveis no mercado. A gente tem o Make e a gente tem o N8N. São, assim, as principais. Existem outras, existem o Zap, tem outras opções também, mas Make e N8N são as principais ferramentas. E aí tem uma série de diferenças entre elas. O Make é uma ferramenta 100% paga. Você precisa pagar um plano para utilizar o Make. Só que o Make ele tem uma interface mais intuitiva, uma interface mais amigável para quem é iniciante, inclusive. E assim, o Make é uma ferramenta excelente. Por muitos anos eu usei o Make, construí várias soluções excelentes com o Make. Só que o Make ele deixa de fazer sentido quando você tem projetos que vão lidar com dados em larga escala. Então, por exemplo, você tem um projeto ali que vai receber muitas mensagens, tem muitos leads, então acaba que vai ficar muito caro, tá? Porque o Make ele conta pela quantidade de execuções, quantidade de vezes que você usa a ferramenta, ele vai subindo de valor. Então, chega num determinado ponto que fica bem caro. E aí a gente entra no N8N, tá? O N8N lembrando também, tem uma grande diferença. O Make ele é 100% no code, tá? 100% no code. O N8N, por outro lado, é uma ferramenta low code, tá? Ali você consegue manipular código, você consegue adicionar essas camadas mais complexas. Mas, enfim, o N8N hoje em dia, para mim, é a melhor ferramenta de automação porque você tem um nível de liberdade muito grande. O N8N é uma ferramenta open source. Open source significa 100% gratuito. Você pode instalar o N8N no seu computador e usar ele de graça. Você pode instalar o N8N numa máquina virtual e utilizar ele sem custo. Então, o que isso te confere? Quando você vai lidar com dados em larga escala, um grande volume de dados, acaba compensando financeiramente porque você não tem custo com a ferramenta. Você pode lidar com quantas requisições, quantos dados, enfim, quantidade de dados enorme que você tiver, não tem problema, porque o Make, na verdade, o N8N não tem essa limitação de preço. Ele é gratuito, ele é aberto, ele é open source. Então, tem essa vantagem. Então, na minha opinião, essas são as duas melhores ferramentas do mercado. Eu, particularmente, hoje em dia, utilizo mais o N8N, tá? Já há um bom tempo não utilizo mais o Make, mas o Make ali, em alguns cenários, ele acaba fazendo sentido, em alguns cenários específicos. Mas a minha ferramenta de automação hoje em dia é 100% N8N. Bacana. E Davi, para uma pessoa criar uma automação hoje, uma pessoa que é iniciante e não sabe nada, o que ela precisa saber para criar uma automação em uma ferramenta como o Make ou até mesmo o N8N? Excelente, cara, excelente. A pessoa, para uma pessoa conseguir trabalhar com qualquer ferramenta de automação, ela só precisa saber de uma coisa, que é a lógica de programação. O nome ele pode assustar, mas na verdade, lógica de programação é bem simples até. Basicamente, a lógica de programação é o raciocínio por trás do funcionamento das máquinas. Então, por exemplo, eu tenho que abrir a porta e sair de casa para pegar o meu chinelo que está lá fora.
Então, nesse processo de abrir a porta e pegar o chinelo que está lá fora, tem várias coisas que vão acontecer. Primeiro, você tem que abrir a porta. Depois, você tem que, sei lá, se estiver chovendo, pegar o guarda-chuva. Se não estiver chovendo, não precisa pegar o guarda-chuva. Se o chinelo estiver lá fora, você pega. Se não tiver... Enfim. Então, a lógica de programação é basicamente o detalhamento das ações. Então, se tiver alguma coisa acontecendo, você faz isso. Se não tiver essa coisa acontecendo, você segue o seu caminho normal. Então, a lógica basicamente é isso. É o raciocínio por trás. O nome ele pode assustar, mas assim, não tem nenhuma programação de fato envolvida ali, nenhum código envolvido na lógica. A lógica de fato é só o raciocínio. Então, você tendo esse raciocínio, o raciocínio lógico, você consegue criar qualquer coisa em qualquer ferramenta. Então, basicamente, esse é o único conhecimento que você precisa ter para conseguir criar qualquer automação, qualquer solução em qualquer ferramenta. Bacana. Eu gosto de falar muito que às vezes a pessoa ela nem precisa ser muito boa em lógica de programação, né? Porque pode assustar. Se uma pessoa ali, ela entender de processos, pô, qual que é o início, o meio e o fim? Quais são os pontos ali, né? Que no 8N a gente chama os nodes, né? Quais são as etapas ali? Se uma pessoa ela tiver esse mínimo conhecimento de processos, o que é o início, o meio e o fim, ela vai conseguir automatizar, porque é só você conectar blocos, né? No final das contas ali, uma automação low code. Exatamente, até porque para criar um processo você segue ali um padrão. Sim. É basicamente é seguir os padrões. Sim. E Davi, quais são as profissões hoje que você vê que pessoas ali estão ganhando muito dinheiro? É muito comum a gente ouvir falar sobre gestor de automações, mas na sua visão, quais são as principais profissões do mercado que atuam nessa área de automações? Perfeito, perfeito. Cara, para mim a principal profissão do momento é a de gestor de automação. O gestor de automação já engloba tudo. Então, se você trabalha somente com agentes de IA, trabalhando com agentes de IA, você, em algum momento você vai precisar automatizar algum processo. Então, você está ali fazendo a gestão de automação. Se você é gestor, se você é uma pessoa que somente cria copy, tá, beleza. Mas para criar copy, você precisa inserir essa copy em algum local, em algum agente, em alguma automação. Então, sempre tem a automação envolvida e, inclusive, eu recomendo bastante que quaisquer profissionais, na verdade, seja você, sei lá, um filmmaker, um fotógrafo, um profissional liberal, você consegue utilizar a automação na sua profissão, no seu dia a dia, para automatizar tarefas que são extremamente repetitivas e manuais. Então, assim, hoje em dia o gestor de automação é o profissional mais requisitado do mercado. Tá? Até um tempo atrás, se falava muito também esqueci qual é o nome. Ah, tá. O engenheiro de prompt. Só que um bom engenheiro de prompt hoje em dia também precisa saber de automação. Tá? Porque ali, para criar o prompt, você precisa testar em algum agente, e aí o agente precisa fazer algum processo, precisa ativar alguma tool, enfim, é um papo um pouco mais aprofundado, mas a automação está muito presente em tudo que você faz hoje em dia, envolvendo inteligência artificial. Então, o gestor de automação hoje em dia é o profissional mais buscado, mais requisitado, mais valorizado, porque justamente é a pessoa que vai criar as soluções para qualquer empresa, para qualquer negócio, entendeu? Então, ali, por exemplo, uma empresa de telecomunicações. Cara, tem muita coisa para fazer. Eu mesmo atendo um grupo de concessionárias hoje em dia. E dentro desse negócio, dentro de concessionárias, assim, venda de carros, o que dá para fazer? Você olha de fora, assim, você não consegue imaginar muita coisa que dê para fazer. Mas, cara, estando ali dentro, tem um leque de possibilidades que dá para automatizar. Cara, tem o financeiro, tem o RH, tem o setor contábil, tem o setor de marketing. O setor de marketing é o principal que dá para você causar impacto. Então, todos os setores de todos os negócios, eles têm tarefas que podem ser automatizadas, têm tarefas que podem ser ali substituídas por uma automação ou por um agente. Então, o profissional, o gestor de automação que consegue fazer isso, consegue criar essas soluções que vão conferir muito mais velocidade, talvez até redução de custos e aumento dos lucros de um negócio, cara, esse profissional ele é o mais buscado, ele é o mais valorizado de hoje em dia. Bacana. E Davi, quais são os tipos de produtos e serviços que os gestores de automações mais vendem atualmente? Excelente, cara, excelente. Hoje em dia, eu falo isso até pela minha agência aqui mesmo. O nosso carro-chefe estão sendo, na verdade, os agentes de IA. Porque com os agentes de IA a gente consegue impactar principalmente ali a parte do atendimento. E a parte do atendimento, digamos assim, é a dor principal
da maioria dos negócios do Brasil. Porque a maioria dos negócios do Brasil utiliza o WhatsApp Business ali como o canal de comunicação oficial com os seus clientes. As maiores empresas, independente do tamanho, vão utilizar o WhatsApp como esse canal de comunicação. E tem vários fatores envolvidos ali na parte do atendimento. Tem a parte do SLA, que é o tempo de espera que o cliente tem para ser atendido. Tem a parte também da a própria atenção que o atendente vai dar para o cliente é muito volátil, porque pode ser que tenha um momento ali que entrem vários clientes de uma vez só. Um atendente não vai conseguir dar a mesma atenção para todos, entendeu? E aí, todas essas dores a gente consegue resolver com agentes de IA, que os agentes de IA, eles vão prestar um atendimento de excelência, dando atenção devida ali para o cliente, na hora que ele quer, principalmente essa questão da hora, né? Essa questão do momento, que basicamente é o SLA, é o tempo de espera do cliente. Isso vai ser assim drasticamente reduzido, porque, por exemplo, se um cliente quiser saber as informações do produto 11 horas da noite, vai ter um agente de ir ali no ponto de atender e tirar todas as dúvidas do cliente no momento que ele está mais quente. Se o cara está mandando uma mensagem 11 horas da noite querendo saber do produto, ele não quer esperar o outro dia amanhecer, entrar no horário comercial, para daí sim ele ter a dúvida dele respondida. Ele está quente naquele momento, ele precisa ser atendido naquele momento. E é aí que entra o agente de IA, para dar toda a atenção possível, da forma mais humanizada possível para aquele cliente, e muitas vezes o cliente nem percebe que está sendo atendido por uma inteligência artificial. E fora também a questão do volume, tá? Se tiver um altíssimo volume de clientes conversando ali simultaneamente, a IA consegue também atender simultaneamente, dar o mesmo nível de atenção para todos os clientes, porque, enfim, a gente está falando de uma máquina, e a máquina ela consegue, ela não tem essa limitação de quantidade, né, de volume. Ela consegue atender o volume que tiver, a hora que tiver. Então, isso, cara, isso se traduz em um maior nível. Isso se traduz em um maior nível de satisfação do cliente, consequentemente, se traduz em um maior nível de vendas, um aumento no volume de vendas e, consequentemente, também um aumento no lucro no final do mês do negócio. Então, cara, os agentes de IA são, assim, carro-chefe, principalmente ali na parte do atendimento, aqui pra gente que trabalha com automações, cara. Muito bom, muito bacana. E Davi, de acordo aí com os mais de 150 alunos que você tem, todos os clientes que você atendeu e até as pessoas que você constantemente aí negocia e presta esse serviço, por quanto que uma pessoa pode vender um serviço de agente IA atualmente? Perfeitamente, cara. Então, aqui para os meus alunos, eu falo o seguinte, ó, primeiramente você precisa ser um profissional que passa confiança para o seu cliente. É o primeiro de tudo. Porque se você não passa essa confiança, cara, o cliente ele não vai ver valor em você. Então, eu prezo muito por isso, né? Por profissionais que se posicionem e passem confiança para o cliente. Depois, vem a geração de valor. É mostrar como que a solução vai agregar de fato ali para o cliente, vai trazer benefícios, vai trazer saving, tanto saving de tempo, tempo da equipe, saving financeiro, enfim. Então, nas minhas aulas ali eu mostro em aulas mesmo detalhadas como que você pode fazer todo esse processo de encantamento do cliente para de fato gerar esse valor. E aí, falando de valores mesmo, o mínimo, tá? O valor mínimo das soluções que eu ensino aqui para os meus alunos, o valor mínimo é R$5.000 por projeto, tá? Mas obviamente eu sempre falo, ó, em primeiro lugar, vem a realidade do cliente. Você tem que analisar a capacidade financeira daquele negócio. Se o negócio tem a capacidade financeira de honrar o pagamento com você, então você passa ali um orçamento desse. Se não, você pode ali negociar, facilitar e tal. Mas as soluções que eu ensino os meus alunos a criarem, né, você consegue vender por projeto, tá? Isso não é um valor mensal, é por projeto você consegue vender por no mínimo R$5.000 um agente de IA completo, que já vai fazer ali o agendamento, já vai fazer a qualificação de leads, entender áudios, entender mensagens divididas, enfim. Um agente ali que de fato vai trazer para o negócio um valor real, vai trazer saving, vai trazer todas essas questões. Então, por projeto aqui, a gente trabalha com esse valor mínimo de R$5.000. Bacana. E Davi, como que funciona para uma pessoa que está iniciando hoje, já tem um agente pronto, alguma automação pronta, ela poder vender? Como que funciona o processo de vendas na sua agência? Perfeito. Cara, e isso é uma coisa que é muito importante, porque trabalhar com IA te confere isso. Trabalhar com IA é totalmente diferente de você vender tráfego pago, por exemplo.
Porque com tráfego pago é algo muito volátil, você não consegue garantir que você vai entregar aquele resultado para o seu cliente. De fato, são muitas variáveis envolvidas. Agora, com IA, não. Com IA é diferente, porque trabalhar com IA é algo mais tangível. Você consegue, numa call ali com o seu cliente, mostrar um agente de IA funcionando, fazendo agendamento, tratando o lead, conversando com o lead de forma realmente muito humanizada, entendendo o áudio. O agente de IA pode até mandar um áudio com voz humanizada também, com voz clonada de alguma pessoa. Enfim, você consegue de fato trazer ali, mostrar para o seu cliente de forma tangível aquilo funcionando e aquilo trazendo resultados para o cliente. E outra coisa, eu falo muito para os meus alunos o seguinte: você não está vendendo de fato um robô para o seu cliente. Não é isso. Esse não é o fim. Não é a finalidade do que você está vendendo. A finalidade do que você está vendendo é o lead quente. É o lead no ponto de venda, no ponto de vender algum produto para ele. Então, no fim das contas, você está vendendo um lead quente para o seu cliente. E isso, por exemplo, o tráfego pago ele não confere. Você não consegue trazer isso, garantir que você vai entregar isso para o seu cliente. Com o agente de IA, sim. O agente de IA ele vai dar toda a atenção no momento que o cliente quiser, na hora que ele chamou, vai tirar todas as dúvidas dele. Se o cliente começar a variar, perguntar coisas que não tem nada a ver, o agente consegue trazer esse cliente de volta para o foco da conversa. Então, de fato, cara, quando a gente trabalha com IA, a gente consegue mostrar com muito mais plausibilidade para o cliente aquela solução funcionando e aquele resultado que pode ser obtido ali no negócio dele. Então, isso facilita muito o processo de vendas, que é você não só falar que é possível, porque no mercado está lotado de gente falando, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Mas aqui com os meus alunos, a gente já tem a gente disponibiliza templates, então o cara já pode pegar um template, plugar no WhatsApp, deixar rodando, fazer call com o cliente e já mostrar o negócio funcionando, porque é isso que faz os olhos do cliente brilhar, ver ali a solução de fato funcionando e não só... Porque assim, o cliente, o empresário já é bombardeado de promessas todos os dias. Então quando você chega e mostra o negócio funcionando, você se diferencia de todo o mercado. Então, cara, trabalhar com IA te confere isso. Principalmente fazer parte da comunidade de formação, na verdade, fazer parte da formação máquina de automações te confere isso também. Te confere ali um template que você já consegue plugar no WhatsApp, mostrar para o seu cliente e vai facilitar muito na hora da venda. Bacana, show de bola. E Davi, hoje, por exemplo, para mim poder criar um agente de vendas, um agente de atendimento, para mim poder vender essa solução para o meu cliente, que ferramentas eu preciso ali, além de ferramentas de automação como Make, A2N, e como que funciona esse processo de criação de um agente para poder vender? Excelente, cara, excelente. Então, basicamente você só vai precisar de umas 3 ferramentas. Você só vai precisar do N8N, na verdade 4. O N8N para criar o seu agente, então todas as funções, todo o prompt você vai criar através do N8N. Em segundo lugar, você vai precisar da API da OpenAI, então você adiciona um saldo mínimo lá de $5. Na verdade, dá até para começar sem pagar nada. Se você criar uma conta nova na plataforma da OpenAI, você já ganha $5 de bônus, então já dá para começar com esse bônus. Você precisa disso, você precisa de uma plataforma para conectar o seu agente de IA com o WhatsApp. E essa plataforma a gente utiliza bastante aqui a Evolution API, que também é uma solução que é open source, que é gratuita. Você só precisa instalar na sua máquina virtual, deixar lá rodando e aí você já consegue conectar o seu agente ao WhatsApp e sem nenhum custo com essa ferramenta. Precisa da ferramenta de conexão com o WhatsApp e por último você precisa de um banco de dados, tá? O banco de dados é para salvar as informações, salvar ali a memória da conversa. Enfim, você só precisa dessas 4 ferramentas para ter um agente de IA funcional rodando e totalmente escalável, tá? Muito escalável, que aguenta pancada mesmo, que aguenta um grande volume de dados. Então você só precisa dessas 4 coisas. E aí também, um plus, né? Na verdade, tem mais uma ferramenta que você precisa, que é a sua máquina virtual, tá? Que é a gente chama de VPS, que é o servidor privado virtual, que é onde você vai instalar suas aplicações, né? O N8N, a Evolution API e até mesmo o banco de dados você consegue instalar nessa sua máquina virtual. E aí a máquina virtual vai variar de preço, tem de $5, $6. Então assim, deixa eu colocar aqui um preço. $5 vai dar ali uns 30, 35 reais. Com 35 reais você já tem aqui a sua ferramenta de criação de agentes. Você já consegue instalar nessa mesma máquina a ferramenta para conectar com a API do WhatsApp, você já tem o seu banco de dados. Então, com 35 reais você tem tudo isso à sua disposição e
com esses mesmos R$ 35 você já consegue criar uma solução altamente escalável que já vai receber ali uma grande quantidade de leads. E esse é o grande diferencial do mundo open source, das soluções open source. Porque se você for para o lado das ferramentas pagas, cara, você vai gastar no mínimo R$ 200. R$ 200 para ter essas mesmas soluções, essas mesmas ferramentas que vão fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, o Make, o concorrente na verdade, o N8N, o concorrente do N8N é o Make. Então, o Make já tem um custo bem mais elevado. O concorrente da Evolution API é a ZAPI. Cada número que você conecta na ZAPI é R$ 100. Então, é um custo bem mais elevado. Então, o mundo open source, as soluções open source, elas são bem mais acessíveis e bem mais escaláveis. Então, tem toda essa questão aí. E, basicamente, você só precisa dessas 5 coisas para ter um agente de IA rodando. E, cara, é um investimento baixíssimo, levando em consideração que se você vender isso para o seu cliente por R$ 1.000 que seja, cara, você já tem um lucro absurdo no seu bolso. Você já tem R$ 965 no seu bolso de lucro líquido. Esse é o único custo que você vai ter, é esse que eu acabei de citar, cara. Então, é um negócio bizarro. Bacana. Davi, se você pudesse dar uma dica, cara, para quem está começando hoje no mundo de IA, no mundo de automações, qual dica seria essa? Cara, então, a maior dica que eu deixo aqui para quem está começando no mundo de IA e automação é, cara, corre contra o tempo. Porque o tempo não vai esperar você se preparar, ficar um mestre nas automações para aí sim você poder começar. Não, cara, não. O mundo de IA, o tempo da IA é totalmente distorcido. As coisas acontecem muito, muito rápido. Você não pode desperdiçar esse tempo que é valioso. Você tem que aproveitar as oportunidades que estão na sua mesa agora. Se você não sabe entregar a solução, cara, vai para a prática, coloca o seu conhecimento em prática, procura o conhecimento gratuito que tem, já vai colocando em prática, já vai entendendo como as coisas funcionam, já vai tentando criar soluções mesmo sem ter demanda, já vai criando soluções, porque isso já serve como portfólio para você. Se você for criando soluções aí, digamos, de brincadeira não, de teste, ou criando soluções de teste, isso já serve como portfólio para você mostrar para o seu cliente. É um banco de soluções que você tem criadas já, que você já pode aplicar no negócio dele até. Então, não perde esse tempo, que é extremamente valioso, corre atrás de conhecimento, corre atrás de direcionamento e, principalmente aplica a sua energia em coisas que vão dar retorno, porque o mundo da IA tem muito ruído, tem muitas coisas ali que você vai escutar, que você vai ouvir falar e não vão contribuir em nada para você. Então, olha para um caminho, segue aquele caminho, fica focado naquele caminho até ter resultado, porque é isso que vai te diferenciar dos demais. Se você tentar abraçar o mundo com os braços, você vai acabar ficando travado, porque o mundo da IA tem muita coisa, tem muita novidade surgindo todo santo dia. Então, cara, basicamente, você só tem que seguir um único caminho, um único foco e esquecer todo o resto, tá? Não deixar o ruído tomar de conta, porque senão você vai ficar ali, de fato, travado, sem resultados. E, cara, isso acontece demais. Acontece com mais frequência do que você pensa. Tem muita gente que simplesmente está travada por não saber qual caminho seguir, porque existem muitos caminhos no mundo da IA. Então, se eu puder deixar uma dica aqui, foca nos agentes de IA, principalmente agentes ali que você consegue criar pelo N8N, que você vai ter um nível de liberdade muito grande para personalizar, para escalar. Então, utiliza essas ferramentas mais open source, foca nos agentes de IA e foca em vender esses agentes, porque o momento é agora. Agora que o mercado está necessitando dessas soluções, está buscando, está sedento por essas soluções e tem pouquíssimas pessoas que conseguem entregar essas soluções. Tem pouquíssimas pessoas no mercado para dar conta dessa demanda gigantesca que a gente tem agora. Mas, cara, a demanda é agora. Não espera os meses passar para daí sim você tentar ir para o mercado. Cara, vai para o mercado agora, coloca a cara a tapa agora, corre atrás das oportunidades agora, porque esse é o momento. E quem não abraçar esse momento, quem não tiver posicionado agora, vai ficar para trás com toda certeza. Bacana. E Davi, tem algum case de sucesso que você tem nos seus alunos de alguém que conseguiu vender um produto muito bom e por um alto nível de faturamento? Qual que seria o maior case que você tem hoje? Perfeito, cara. Cara, tem vários alunos aqui que já tiveram um faturamento excelente. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Jainara, que ela vendeu 1 ano de consultoria e criação de prompts por R$ 5.000 por mês. Então, só para ela olhar para o negócio e apontar
aonde tem gaps, aonde tem falhas que podem ser automatizadas com IA. E também somente para criar os prompts ela cobrou R$ 5.000 por mês, cara. Então isso aí já foi um case absurdo. A gente também tem o Renan, que ele vendeu um agente de IA por R$ 12.000 para uma clínica. Cara, foi excelente. Então ele vendeu ali esses R$ 12.000 mais um FII mensal de R$ 1.500. Então, se colocar na ponta do lápis aí, vai ser quase R$ 30.000 por ano. Qual agente que ele vendeu? É um agente de agendamentos. Tipo um SDR. Exatamente, um SDR Bacana. que faz agendamentos para clínica, vendeu por R$ 12.000 mais R$ 1.500 por mês. Então, se botar na ponta do lápis aí, é quase 30 mil por ano, só em um cliente. Lembrando que é uma solução altamente replicável, então dá para pegar essa mesma solução e aplicar em outros negócios com muita facilidade. Então, cara, a gente tem aqui já alguns alunos faturando bastante, mas eu sempre falo o seguinte, cara, o mercado ele ainda está muito embrionário. O mercado, assim, são pouquíssimas empresas no Brasil que têm esse nível de consciência, que sabem o que é um agente de IA. 95% nem sabe o que é um agente de IA, nem sabe o que é possível fazer com IA. A maioria das empresas nem sabe aonde que dá para aplicar IA nos seus negócios. Então, eu falo muito que os meus alunos eles têm que ser ali espécie de consultores. Eles têm que chegar nas empresas, apontar, olha, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e elevar o nível de consciência do empresário. Que o empresário, a maioria dos empresários já está tão abarrotado, já está tão corrido, com a agenda tão lotada, que não consegue parar e acompanhar as novidades. Então, quando você chega e presta essa espécie de consultoria mostrando o que é possível fazer, isso, primeiro, isso vai brilhar os olhos do seu cliente, e segundo, isso vai te posicionar como um profissional premium que está ali prestando esse tipo de atenção para o cliente, mostrando para ele o que dá para melhorar no negócio dele com inteligência artificial, o que dá para automatizar. Então, eu trago muito essa pegada de não ser só um vendedor, só vender. Traz também a pegada de mostrar o que é possível fazer, uma pegada de consultor que vai entrar no negócio e que vai basicamente estudar o negócio e trazer soluções que podem ser aplicadas. Porque, inclusive, quando você faz isso, isso abre muito mais o seu leque de faturamento. Você consegue vender outras soluções ali que vão aumentar o teu ticket médio. Então, cara, o jogo é esse. Muito bom, muito bom. Davi, até chegando pro final aqui, todo podcast que eu faço, né, aqui no Backstage, esse já está sendo o 16º. Então esse é o 16º podcast aqui do Backstage e eu já, assim, entrevistei várias pessoas de IA. Dev IA, dados com IA, programação com IA, que é o Dev, né? Inteligência artificial para vendas, para CS, IA no marketing, entrevistei o Igor, o Lideri, toda essa galera que tem um ecossistema de IA, né? E você está sendo a primeira pessoa que eu estou entrevistando de automações IA, então assim, super interessante o bate-papo. Agora uma pergunta que todo podcast que eu faço no final é: qual foi a coisa mais foda que você fez com IA e como que você fez isso? Cara, da hora demais. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar essa pergunta. Essa é forte. Cara, eu acho que... É porque assim, eu tenho duas vertentes. Tem a vertente do projeto com mais complexidade que eu criei e tem o projeto mais grandioso que eu criei. Então, o projeto de mais complexidade que eu criei foi um sistema basicamente um SaaS. Eu criei um SaaS de agendamentos que funciona no WhatsApp. Então, a pessoa entra numa landing page, se cadastra ali com a conta Google dela e ela tem ali um sisteminha de agendamentos no seu próprio WhatsApp. Então, a pessoa entra e fala, amanhã eu tenho que ir no dentista. Então, já cria um agendamento, cria um evento ali na sua agenda. Então, eu criei isso 100% no Make na época e, cara, ficou um negócio assim gigantesco. Eu falando aqui nem parece, mas foi mega complexo de fazer isso. Justamente que eu tinha que lidar com essa questão de vários usuários, né? E fazer o credenciamento na conta do Google de vários usuários foi uma loucura isso, cara. Então, de maior complexidade que eu já fiz foi esse. Demorei uns 2 meses para fazer esse SaaS. E aí, o outro projeto que eu tenho aqui, que é um projeto que eu considero de grandiosidade mesmo, né? Um projeto grandioso que eu fiz. Nem foi o mais complexo, mas foi assim, o mais grandioso. Com certeza foi esse projeto aqui que eu atendi as concessionárias da minha cidade. Então, eu sozinho automatizei 5 concessionárias, todo o atendimento de 5 concessionárias com agentes de IA SDR. Então, são projetos que estão rodando em produção, atendendo mais de 50 mil leads por mês.
Então é um negócio assim totalmente automatizado, humanizado, envia fotos, envia vídeos dos veículos, manda áudio, entende áudio. Então, e também marca ali um agendamento, um test drive ali para o cliente conhecer o carro. Então, cara, foi o projeto mais grandioso que eu fiz até hoje. E eu tenho muito orgulho porque foi algo que eu fiz de fato sozinho ali na mão. Demorou ali uns 3 meses para eu fazer tudo isso. Mas, cara, quando finalizou, quando todos os agentes estavam ali rodando no ar em produção, eu olhei para trás assim, e vi que valeu muito a pena porque foi uma grande escola para mim. Eu mesmo aprendi muito ali. Até hoje eu aprendo bastante quando eu coloco a mão na massa. Eu falo até para os meus alunos, cara, o local onde você vai ter o maior aprendizado é no campo de batalha, é colocando a mão na massa, porque ali vão aparecer erros, vão aparecer desafios, e você vai aprender como contornar tudo isso, colocando ali a mão na massa, colocando ali o seu conhecimento em prática. E você pode falar até, inclusive, um pouco como que foi essa negociação e com essa concessionária, porque foi bizarro, velho. O que você ganhou ali em troca? Você pode falar um pouco? Cara, então, esse foi o projeto mais caro que eu já vendi, tá? Na verdade, deixa eu ver que foram os decisores. Os caras, eles já me acompanhavam há um bom tempo no Instagram, eles sabiam que eu era de Teresina, aqui da mesma cidade, né? E aí, um belo dia, eles me convidaram lá para eu ir conhecer a concessionária deles, né? O QG deles. E aí a gente começou a ter ali alguns diálogos. Então, na verdade, foi basicamente a gente criou, de fato, um relacionamento. Foram meses e meses conversando, foram várias reuniões, vários encontros para a gente se conhecer. E eu tive a sorte, na verdade a sorte não, eu tive o privilégio de estar bem posicionado, de ser uma pessoa que já tinha bagagem, já tinha experiência, então eu já consegui demonstrar para eles ali que eu tinha essa autoridade de conseguir criar essas soluções. Então essa é a importância de você mostrar para o mundo o que você sabe fazer. Porque você crava ali a sua autoridade, você mostra que de fato você consegue criar soluções que vão ser valiosas para qualquer negócio. Então a gente criou esse relacionamento aí, foram uns 3, 4 meses somente conversando e se conhecendo. E aí chegou um dia que eles pediram para eu montar um pitch para eles, e aí eu fui lá, montei e tal, tudo direitinho. Eles gostaram muito das soluções que eu apresentei ali. E aí quando chegou no momento da gente fechar o negócio, eu tinha pedido ali R$20 mil por mês para criar esses agentes, tá? Eram 5 agentes para 5 concessionárias. E no meio da negociação, vai e vem e tal, proposta, contraproposta. E aí eles falaram, tá, vamos fazer o seguinte então, a gente paga R$12 mil por mês e a gente te dá um Polo 0 km para você andar. E aí, cara, eu aceitei na hora. Eu tô com o carro aqui, inclusive, tô até com a chave aqui. Galera, o Davi, ele ganhou um carro vendendo agentes DA. Bizarro isso. A chave do Polão aqui. A chave do Polo preto, né, Davi? Top, Polo inclusive preto, tá lá no perfil do Davi. aqui. Pois vocês dão uma olhada lá. Exatamente, cara. Então, assim, foi Foda, basicamente o maior negócio que eu já fechei, porque se levar em consideração ali o valor dos bens, né, basicamente dá R$250 mil por ano só nesse projeto. E foi um contrato de 12 meses que eu fechei com eles. Então, assim, cara, o mercado da IA, o mercado de agentes de IA, está muito pujante, está um momento assim, excelente para você criar soluções, mostrar soluções para o mercado. Quem se posiciona agora está ganhando muito dinheiro, não só eu, como os meus alunos também estão ganhando muito dinheiro agora. Simplesmente mostrando para o mercado o que é possível fazer, elevando o nível de consciência e criando essas soluções disruptivas. Então, basicamente, você é recompensado por aquilo que você gera de valor para o mercado. Então, se você gera muito valor, você, por consequência, recebe isso de volta. Top demais, cara. Galera, incrível esse bate-papo com o Davi. Obrigado, Davi, pela participação aqui, cara. Realmente deu para aprender muita coisa de o que é inteligência artificial, automação, como que eu crio ali com agentes e automações low-codes e até como que eu vendo, né? E, Davi, pra galera te conhecer aí, quais são suas redes sociais, cara? Meu Instagram é @soudaviribeiro e meu YouTube também. Então é youtube.com/soudaviribeiro. Você vai encontrar minhas redes sociais lá. Bacana. E, cara, como que funciona aí o Máquina de Automações pra galera que quiser te conhecer, quiser ser o aluno? Como que funciona hoje essa escola que você tem?
Perfeito. Então a gente tem aqui a formação Máquina de Automações, que é o nosso principal produto. Lá você vai ter todas as informações, na verdade você vai ter com clareza, com direcionamento, tudo que você precisa saber para ter resultados no mundo da IA. Então a gente foca bastante nos agentes, eu te mostro ali como que você pode criar agentes de IA extremamente lucrativos para qualquer negócio. Então é um conteúdo extremamente direcionado e além disso, além dessas aulas gravadas, a gente tem também um acompanhamento. A gente tem 2 calls semanais ao vivo, uma comigo, onde eu vou pegar na sua mão e entender quais são os projetos que você está tocando aí, quais são as dificuldades técnicas que você está tendo. Eu vou dar basicamente uma mentoria para você. E aí a gente tem também uma segunda call semanal, que é o Clube Máquina de Vendas, onde o meu sócio vai entrar ao vivo com você, vai entender quais são as suas dificuldades na hora da venda, o que você tem ali de gargalos ali na parte de prospecção, vai estabelecer metas semanais para você prospectar clientes e já ter resultado, ter ali as suas vendas, vai te passar os melhores insights de venda, de prospecção, de argumentos de venda. Então, cara, de fato a gente pega na mão até fazer você ter resultado aqui. Então, é uma comunidade extremamente engajada, todo mundo está entrando aqui, a galera está destravando de fato, está de fato voando aqui. Então, esse é o nosso principal produto, é a formação Máquina de Automações, e você pode encontrar mais informações sobre esse produto no site maquinadeautomações.com.br. Acesse lá que você já vai receber todas as informações sobre esse produto, ou então você pode me seguir no Instagram, que lá também eu passo todas as informações sobre essa formação. Show de bola, galera! Então fica aí o convite para vocês, seguir o Davi, todo o pessoal aí também do ecossistema dele, tá lá o Moroni com eles. E galera, esse aqui foi mais um podcast Backstage. Meu nome é Pedro Goioso, @Pedro Goioso também lá no Instagram, link aqui vai estar na descrição. E até o próximo episódio, tá? Obrigado, Davi, por ter participado e valeu, galera. Até mais. Valeu demais, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.